Hoje vamos falar sobre a importância de uma rede de apoio e de suporte a pacientes e familiares que convivem com a doença de Alzheimer, a mais frequente entre as demências. É uma doença que afeta a família inteira e a comunidade. O desafio começa já ao receber o diagnóstico. Por isso, hoje vamos conversar no estúdio com o Dr. Paulo Bertolucci, professor titular da disciplina de Neurologia e coordenador do NUDEC, Núcleo de Envelhecimento Cerebral da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. E Carmen Ponce, psicóloga, presidente do GAI Alzheimer, Grupo de Apoio Interdisciplinar em Alzheimer. Prazer receber vocês dois aqui hoje no estúdio comigo. Enfim, receber o diagnóstico é realmente assim, é Alzheimer. É um impacto emocional absurdo, é isso mesmo? Como lidar com isso, doutor Paulo? Na verdade, eu acho que tem uma diferença assim. Uma coisa é você falar para alguém, você tem essa doença e não há nada a fazer. Outra é você falar, você tem essa doença e o plano para você é este tratamento. E instituir um tratamento, um plano, que no caso da doença de Alzheimer não é mesmo só medicação, tem mais do que isso. Quem trata Alzheimer só com medicação não vai longe, realmente não vai funcionar muito. O problema com a palavra Alzheimer é que ela é meio parecida com o que era, acho que umas 2 ou 3 gerações atrás, a palavra câncer. Não se falava, eu sou do interior, no interior não se falava câncer, se falava aquela doença, a doença ruim, mas todo mundo sabia que era câncer. E na época se fazia isso porque câncer era uma doença bastante mortal. É claro que as coisas, infelizmente, mudaram. Hoje a maior parte das pessoas com câncer se trata e é curada. Com a doença de Alzheimer, eu acho que a percepção, tem coisas que é possível fazer, ainda que a doença não possa ser curada, muda um pouco a maneira como a pessoa encara o diagnóstico. E aí, assim, a pessoa inclui a própria pessoa e a família. Mas ainda tem isso, sim. Na verdade, é um problema com uma família previamente à consulta, à avaliação, falar, olha, se for doença de Alzheimer, não fale que é. Então, E aí tem um problema ético. tá. Então, essa é a outra dúvida comum, em geral, que a gente recebe. A família, muitas vezes, recebe esse diagnóstico por parte do médico e fica com receio. Será que eu conto ou não para o paciente? Carmen, você que é do GAI Alzheimer, que tem conversado muito com familiares e cuidadores, em geral, a aceitação do diagnóstico é um desafio para a família? É um desafio. É um desafio, eles se sentem muito inseguros quando recebem a notícia, né, o diagnóstico. Eles entram assim num processo inicial, eles comentam que não aceitam a doença, que aquilo não é possível estar acontecendo com seu pai, sua mãe, né? Então, assim, inicialmente eles passam por esse processo, né, de ansiedade, de angústia, eles choram. E, doutor Paulo... Eu estou vendo muito isso agora, nessa pandemia, que a gente tem conversado muito com eles, com os pacientes, né? Perfeito. Doutor Paulo, a família deve contar ou não quando recebe o diagnóstico para o seu familiar? E vou engatar uma outra pergunta para o senhor. Em geral, como é que a gente adota critérios para escolher quem é o cuidador principal da família? Que é uma dúvida muito comum que nos chega também. Ali são duas coisas diferentes, contar ou não contar. Isto aí tem uma coisa extremamente interessante, isso já foi feito mais de uma vez, que é mais ou menos assim, não é nem necessariamente com pessoas que estão com alguém com doença de Alzheimer na família, é uma situação teórica. Se um familiar seu tivesse doença de Alzheimer, você gostaria que ele soubesse? A maioria das pessoas, isso em diferentes pesquisas, diz que não. Mas aí tem uma outra pergunta. A outra pergunta era, se você tivesse doença de Alzheimer, você gostaria de saber? A maioria disse que gostaria. Então, você tem um problema aqui.
as pessoas, em geral, gostariam de saber, mas não gostariam que um familiar soubesse. Isso pode significar, sim, que essas pessoas se sentem fortes o suficiente para encarar esse diagnóstico, mas não acham que o seu familiar seja forte o suficiente para receber essa notícia. Então, o contar ou não contar tem duas coisas. Uma é ética. As famílias frequentemente falam: olha, por Alzheimer você não conta, hein? Porque nós não queremos que ele saiba. Do ponto de vista ético, para um profissional de saúde, se a própria pessoa perguntar o que eu tenho, ele não pode fazer outra coisa que não seja falar a verdade. Se for o Entendi. caso, falar: provavelmente você tem doença de Alzheimer. Isto é fácil no sentido, aqui não tem muito o que pensar. A pessoa perguntou, está lá no Código de Ética Médica, o direito de saber. Você não pode fazer nada, você vai ter que falar o diagnóstico. Aliás, eu recomendo aos profissionais de saúde, quando as famílias ligam antes de qualquer avaliação, se for você não diga, de explicar isso. Falar: olha, se me perguntar o que tem, eu não posso fazer nada. Eticamente, eu tenho que falar o que é. Não tem outra maneira aqui. E Perfeito. tem o outro lado de pessoas que claramente podem ter uma ideia do que está acontecendo com elas, mas nunca perguntam o diagnóstico. Essas pessoas têm uma certa semelhança com aquela história da palavra câncer. Elas sabem o que elas têm, mas elas não querem ouvir a palavra, é um direito delas, né? Ou E no seja, meio do caminho fica todo o restante. O problema de você não contar é que, assim, se você não pode falar, você não tem nada. Porque se você não tem nada, você não precisaria tomar medicação, fazer as atividades e tudo mais. Se você não tem nada, não tem por que tratar, não é? claro. Mas está sugerindo um tratamento. E hoje em Então, dia, uma coisa. Aí você precisa ficar atento à angústia que é para uma pessoa, você dizer você não tem nada e colocar um tratamento. Eu queria chamar a atenção para uma coisa. Isso pode ser mais desgastante para a pessoa, ela não saber o que ela tem, do que ela ouvir: você tem doença de Alzheimer. As famílias que estão vivendo o problema deveriam pensar nisso. até porque, Porque esse até atitude porque, estimula um pensamento conspiratório, e francamente é conspiratório, né? No pior cenário fica assim: o profissional de saúde e a família, de um lado ocultando, e de outro a pessoa que está com problema, mas está todo mundo me escondendo alguma coisa. O que eles estão me escondendo? Deve ser alguma coisa extremamente grave, eles não querem contar. É ruim isso. e até porque hoje em dia há tantas coisas, né, possíveis de se fazer logo no início do diagnóstico, que é um direito do paciente mesmo ele saber e ele poder interagir com isso, né, aceitar o diagnóstico e tomar uma série de medidas para prolongar o máximo possível a evolução da doença. Carmen, em geral, como se dá a escolha de quem cuida na família? Então, essa é uma questão assim que a gente precisa conversar bastante, viu? Porque aliás, tem dois lados. Muitos reclamam que foram escolhidos por não estar trabalhando, ou porque é solteiro, ou porque mora junto com o paciente, né? E o outro, ele já prefere ele mesmo cuidar, então ele assume aquilo por conta própria. Ele mesmo quer cuidar. Nós temos casos em que eles falaram, a pessoa relata que ela escolheu ficar com os pais. E tem aquele caso que deixa tudo, deixa toda a sua profissão, deixa toda a sua vida para ficar com o paciente, né? Então, como assim dizer como escolher, né? Geralmente, nós temos ouvido dessa forma. O doutor Paulo, acho que ele pode dar uma explanação melhor até com relação à escolha desse cuidador. Doutor Paulo. Olha, a escolha não é feita pelo profissional de saúde, ela é feita pela família. A família chega de acordo de que alguém vai ser o cuidador principal.
Quem vai ser o cuidador, num certo sentido, não é o mais importante. O mais importante é outra coisa. A Carmen estava falando de gente que para de trabalhar porque fala, de hoje em diante eu vou ser só cuidador. Isso é um erro. Uma coisa que você deve dizer, é um erro. Uma coisa que você deve dizer ao cuidador é, não me entenda mal. Seu pai ou sua mãe tem Alzheimer, mas você não tem. A sua vida vai continuar. Vai continuar. Você, querendo ou não, vai continuar. Você não pode parar tudo para virar cuidador. Exatamente. Você vai dividir. É assim que funciona. Porque as pessoas caem... E é nesse momento, né, doutor Paulo, creio eu, que quando eles recebem o diagnóstico, fazer uma reunião e cada um ver a habilidade que tem para poder ajudar a quem escolher, a quem for o escolhido para ser o cuidador, não é? Então, tendo o apoio da família, todos colaborando, não fica um só com a carga total. Ele precisa ter o seu tempo, ele precisa se cuidar, enfim, mas a gente vê que muitos são escolhidos e pronto, ficam lá, né? Até porque essa tarefa... Tem um problema, né, Carmen, que é assim, você vê às vezes atendendo, o que cuida está lá, tem os entre irmãos, você vê isso, assim, os que não cuidam também na consulta, e ainda ficam, nossa, mas você não viu isso, você não fez aquilo. Essa é muito ruim, essa divisão. Tem uma coisa que as pessoas têm vergonha, estranhamente elas têm vergonha, de falar claramente, porque tem a outra coisa. Eu não tenho estrutura para isso, eu não consigo encarar uma mãe com doença de Alzheimer. Tá bom, você não consegue encarar, então, e você vai ajudá-la nas atividades. Então, tá bom, você vai contribuir. Que tal você levar ao médico? Se você não tem, você mora em outro lugar, então você vai contribuir com os recursos financeiros necessários. Não é vergonha nenhuma. Sim. E isso, cara, você pode falar melhor do que eu, faz toda a diferença em relação à sobrecarga. A pessoa que está cuidando, que é o cuidador principal, saber. Eu estou cuidando, mas eu não estou sozinho nisso. Não é isso? Olha, eu vou pedir um segundo para vocês e a gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta, Carmen, justamente para a gente falar sobre o estresse desse cuidador, tá bom? Só um minutinho e você não sai daí não, a gente volta já já.